apresentação baseada nas ideias do Benjamin, no mínimo para mostrar que eu conheço o Benjamin. Aí eu cheguei aqui, o Fernando chegou para mim e falou: "Não, você é um jornalista, faça a crônica dos acontecimentos." Então, como jornalista, eu vou fazer a crônica dos acontecimentos. E aliás, o Paulo agora falou: fulano aí que escreveu o livro não é um bolchevique, então é só um jornalista. Então, eu peço desculpas, porque eu sou só um jornalista. E sendo apenas um jornalista, eu vou tentar fazer a crônica dos acontecimentos. Eu também respeito o centralismo democrático e tal. Então, quando Paulo falou sobre o consenso que se formou na época da ditadura, ele toca num ponto muito profundo, que é o que me deixa mais horrorizado hoje no Brasil. Eu acho que a exceção se torna muito perigosa quando ela deixa de ser reconhecida como exceção e se torna um consenso. O que mais me espantou, por exemplo, no lançamento da Comissão da Verdade, não foi o texto da Comissão da Verdade, não foi as concepções de direito que emanam da Comissão da Verdade, não foi nada disso. Foi o painel dos 5 ex-presidentes sentados ali, a Dilma chorando, falando dos pais sem túmulo, etc e tal. Eu até fiquei comovido, eu acho que a Dilma não estava fingindo, eu acho que ela estava chorando de verdade. Mas tem um detalhe aí. Um dos caras que estava sentado do lado dela foi o presidente da Arena, o partido da ditadura militar, e, portanto, responsável pelos túmulos sem pais, pelos pais sem túmulo, responsável pela tortura da própria Dilma. E ele estava ali, sentado, ali, impávido. O outro que estava sentado ali é o Fernando Collor de Mello, que é o filho de um cara que resolvia problemas a bala. E representante legítimo da oligarquia que impulsou a ditadura militar em primeiro lugar. E isso não foi um escândalo nacional. O que me espanta nessa história é que isso tenha sido natural. É natural que esteja ali os 5 ex-presidentes, mas por que não? Então, quando o Paulo fala do consenso da ditadura, eu estou falando consenso hoje. O nosso consenso. Está em curso, ontem, hoje e antes de ontem, no Boletim Osasco, uma operação chamada Comboio da Morte, que matou nas últimas horas 16 pessoas. Hoje! E isso não causa um escândalo nacional. É normal, é natural, porque nós estamos na democracia. Então nós não estamos discutindo algo que aconteceu em 64, que teve um monte de implicações jurídicas, etc e tal, e que hoje se apresenta de uma forma mitigada, ou de uma forma atenuada. Não! Os jornais falam da Síria. A média de mortes da Síria, no auge da ditadura síria, não chega nem perto da morte diária do Brasil. A média de mortes na ditadura síria até agora é entre 60 e 70. No Brasil está 120. É o dobro. Eu acho muito grave quando nós olhamos para o Brasil e não percebemos essa situação. Porque esse é o Brasil real. Eu acho que nós vivemos num estado de hipnose coletiva, fabricado diariamente pela mídia, por aqueles que são apenas jornalistas. Eu estou enchendo o saco do Paulo. Eu gostaria de ser jornalista. Ah, bom. Todo filósofo gostaria de ser jornalista, no fundo, né? Ao contrário também. Bom, talvez, porque aí fica só escrevendo. Bom, sem prazo para entregar o... Aí o que eu estava dizendo? Da hipnose. Eu acho que esse estado de letargia hipnótica que nós vivemos é uma coisa muito grave. Para mim é o que existe mais grave. Eu estava vendo outro dia na TV Record um programa de debates
apresentado pelo Heródoto Barbeiro, e o debatedor, no caso, foi convidado, no caso, foi aquele deputado, aquele troglodita lá, o militar lá, o Bolsonaro. O Bolsonaro deu um banho. O Bolsonaro deu um banho. De sangue. Deu um banho. De sangue. Não. Banho de argumentos. Os entrevistadores não conseguiram, eu não sei se alguém mais viu esse programa aqui, os entrevistadores não conseguiram encostar o Bolsonaro na parede. Ele falou absurdos. Era uma situação de guerra, nós usamos arma de guerra. Os entrevistadores ficaram olhando assim, ó. Talvez até porque o Heródoto tenha sido da Arena. Talvez até por isso. Mas quando um cara como o Bolsonaro fala os absurdos que ele falou, e os jornalistas não conseguem encostar o cara na parede e dizer: você é um torturador, assassino, não conseguiram fazer isso, a situação é muito grave. Então, para todo canto que eu olho no Brasil, diariamente, o que eu vejo é essa situação. Um país que, com muito favor, pode ser chamado de país, no sentido de que as instituições aqui são completamente em frangalhos. Vou usar o termo famoso territorial, instituições em frangalhos. Instituições completamente em frangalhos, nenhuma garantia de direito para quem quer que seja fora da elite, da Casa Grande, e uma situação de guerra permanente. Essa é a situação do Brasil. Para dar um outro exemplo de como essa máquina de hipnose, ela educa as percepções e sedimenta uma imagem de país de direito, eu me reporto ao início da invasão do Morro do Alemão, num programa de entretenimento, portanto um programa para divertir as pessoas num domingo à tarde, o Faustão, em que o Faustão entrevistava o coronel que agora é assessor de segurança da Rede Globo, é o cara que dá, o especialista lá da Rede Globo de plantão, e o Faustão, domingo à tarde, família reunida lá, o Faustão pergunta assim pro cara, depois de elogiar a ação da polícia, dizer que está recuperando o território, imagem completamente militar, de recuperação de território, como se as pessoas estavam no morro, fossem estrangeiras e precisassem recuperar aquele território. Ele diz assim para o coronel, o Faustão: coronel, a gente viu a polícia chegar, cercou todo o morro, a gente achava que ia ter uma operação que ia prender todo mundo na hora ali, e não prendeu ninguém, porque o pessoal fugiu, sequer foram disparados tiros. Ele falou isso. Sequer foram disparados tiros. Deu alguma coisa errada? O que quer dizer isso? O Faustão, num programa de entretenimento, estava pedindo sangue. O que ele está dizendo é o seguinte: nós não vimos sangue. Nós queremos ver sangue. Eu fiquei horrorizado com aquilo. No dia seguinte, esse mesmo coronel foi no programa, que tem aquele papagaio lá de manhã? Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. E a história se repetiu no programa da Ana Maria Braga. Quer dizer, quando uma rede nacional usa um programa de entretenimento para exigir sangue, isso não foi feito na ditadura militar. A ditadura militar não chegou a esse ponto de usar um programa de entretenimento, diversão da família, para pedir sangue. E isso é fascismo no seu estado mais puro. Isso é algo que me deixou completamente estarrecido e não causou escândalo. Ninguém falou isso. Ninguém. E não é só na área da repressão e da violência policial. Vocês querem ver uma outra notícia que não causou escândalo? Em pleno início da CPI do Cachoeira, aliás, CPI integrada com ninguém menos que Collor de Mello. Botaram um ladrão para cuidar das galinhas, e também isso é normal. O Collor de Mello faz CPI de corrupção, é um negócio extraordinário. Assim,
o Salvatore Cacciola foi libertado de prisão domiciliar. Deu lá, Justiça Carioca liberta Salvatore Cacciola. E aí deu 5 linhas no jornal, assim. Em 1999 ele foi preso porque deu um desfalco de 1,5 bilhão de reais, tal, e foi preso não, foi condenado, tal, e aí fugiu, não sei o quê, chegou, voltou para o Brasil, tem prisão domiciliar, mas ontem a justiça o libertou e acabou o assunto. Meu, 1,5 bilhão de reais em 99, eu fiz a conversão com a inflação, tal, não sei o quê, dá 5 bilhões de reais. O cara está solto, foi libertado, vai pode ficar algum tempo na prisão domiciliar no Rio. Sabe, quer dizer, o Salvatore Cacciola em prisão domiciliar no Rio? E isso não causou escândalo, não foi objeto de indignação. Quer dizer, então eu acho que nós estamos num momento perigosíssimo, de profunda letargia. Uma letargia fabricada de uma maneira extremamente competente e eficiente pelo aparato midiático. Eu acho que a mídia brasileira é uma das mais competentes do mundo, é muito boa. A Rede Globo é um experimento único no mundo, não vamos esquecer que a Rede Globo foi construída pela ditadura militar, foi instalada pela ditadura militar, e iniciou seus trabalhos com o mandato da ditadura militar, e foi sempre porta-voz do Estado brasileiro. E uma porta-voz muito eficaz, extremamente eficiente, de fazer inveja para o Goebbels. E nós, eu digo nós, do campo da esquerda, não conseguimos entender direito esse processo, ainda. Nós claudicamos, porque a gente faz aquelas considerações do Gramsci, não sei o quê, aparelho hegemônico e tal, não sei o quê, mas tão logo acaba a consideração, esquece o assunto e parte para outra. Quando, na verdade, a mídia exerce uma função de arregimentar apoiadores, de produzir diariamente um consenso, de fabricar diariamente uma imagem de país, na qual nós acabamos acreditando. Eu falo com meus alunos na PUC, não existe democracia, é uma babaquice infernal. Os caras me olham como se eu fosse um ET, eles acham que existe. Porque a nossa mídia é extremamente eficaz, ela é boa naquilo que ela faz. Os caras são competentes, eles estão há 500 anos no poder, não é por acaso. Então, na minha opinião, a exceção se torna perigosa, perigosíssima, porque nós deixamos de reconhecê-la como tal. Uma operação como um comboio da morte acontecendo hoje, para nós, é normal. Ter um número de matanças diárias maior do que o da Síria, para nós, é normal. Ter o Sarney ali junto na Comissão da Verdade, e aliás, o nome já indica, não é Comissão da Verdade e Justiça, é Comissão da Verdade e Reconciliação. O nome já indica tudo. É normal. Então eu entendo perfeitamente bem quando o Paulo diz, bom, o país morreu, nós temos um país, o que nós temos? Eu acho que essa é uma pergunta cuja resposta é extremamente dolorosa. Mas a verdade é que nós não temos um país. No sentido de um aparato de Estado juridicamente legítimo, funcionando para todos os cidadãos, com o objetivo de universalizar os direitos, etc. Tal, aquele por lá. Não temos. Isso aqui é um campo de concentração imenso a céu aberto. E eu acho que, para terminar, bom, eu não quero terminar com um tom tão negativo assim, principalmente no domingo de manhã. Ai, meu Deus. Mas, para não terminar com um tom tão negativo assim, eu acho que o que me permite dizer que ainda existem possibilidades da gente, de alguma maneira, encontrar saídas para isso, é o fato de que ninguém cavalga a história. Eu me lembro perfeitamente bem que em setembro de 89, eu estava em Berlim, pela Folha, e se alguém dissesse em setembro de 89 que daqui a um mês e meio vai cair o muro,
esse alguém seria internado no primeiro hospício, com uma camisa de força bem forte, muito tranquilizante, porque seria considerado um maluco. Sim, em novembro de 2001, novembro de 2001, alguém chegasse e dissesse que em Buenos Aires, daqui a um mês, senhoras bem vestidas de classe média vão estar saqueando o supermercado, também o cara seria internado no primeiro hospício, porque ninguém podia prever que a coisa ia explodir daquela forma, com aquela violência naqueles moldes. E o que eu quero dizer com isso é que a história é incontrolável. Nós não temos como prever o que vai estar acontecendo no Brasil ou no mundo daqui a um tempo. Quer dizer, a história é incontrolável, felizmente. Ninguém encontrou uma maneira ainda de domesticar a história, por mais que o Stalin tenha tentado. E eu acho que existe um processo latente no Brasil de explosão social, isso é óbvio, tanto assim que morrem por dia nesse país executadas 120, 130, não sei quantas pessoas. Existe um processo latente de explosão social que se combina com processos semelhantes na América Latina e etc. E que podem produzir uma situação totalmente nova em algum tempo. Primavera Árabe, ninguém previu a Primavera Árabe. Quando aquele rapaz, o Bouazizi, em dezembro de 2010, quando ele atirou fogo no próprio corpo, ninguém poderia prever que um mês depois ia cair o Hosni Mubarak no Egito. Quer dizer, então, e pelo amor de Deus, isso não aconteceu por causa do Facebook. A Primavera Árabe não foi produzida pelo Facebook. A Primavera Árabe foi produzida pela fome, pela miséria da população, que chegou num grau insuportável. Foi isso que produziu a Primavera Árabe. Não foi o Zuckerberg que produziu a Primavera Árabe. Então, assim como a Primavera Árabe, ela explodiu numa situação que absolutamente ninguém podia prever, eu não estou aqui querendo dizer de antemão que nós estamos condenados para sempre a ser essa merda que nós somos. Mas eu sou obrigado a dizer que, ao fazer a crônica dos acontecimentos, como foi decretado pelo Fernando que eu deveria fazer, a única coisa que eu posso dizer é que nós estamos vivendo numa época que, em alguns aspectos, eu considero muito mais trágica, muito mais violenta e muito mais mortífera do que na época da chamada ditadura militar. Muito obrigado. Eu queria cumprimentar a companhia Kiwi de Teatro por fazer esse momento, um momento com pessoas que trouxeram uma contribuição grande, que faz a gente pensar muito. Eu ainda estou pensando, porque eu vou participar da mesa à tarde, então continuo aqui pensando o que eu vou falar para vocês à tarde. Mas eu queria mesmo dizer, eu sou uma eterna otimista, sou uma militante que comunista, feminista, anarquista, sou uma militante que eu não perco a esperança, eu acredito no povo, esse povo invisível, massacrado, eu acredito nesse povo, e queria fazer um convite, porque no dia 7 de agosto vai ter o julgamento do recurso do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que entrou com recurso contra a família Teres. Eu sou parte da família Teres, que é uma família bem pequena, por sinal, e que entrou com essa ação, uma ação declaratória. Foi a primeira vez que o Estado brasileiro, com tudo isso que vocês colocaram, mas foi o Estado brasileiro reconheceu que o Ustra é torturador. O Ustra não concordou, entrou com recurso e vai ser julgado dia 7. Dia 7 de agosto, às 13 horas, no Tribunal de Justiça. Então, eu queria convidar todo mundo para estar lá junto com a gente. Tá? Essa luta é importante. E obrigada. E parabéns para vocês. Às 13 horas, dia 7 de agosto, às 13 horas.
Douglas. Só fazer algumas observações. É o seguinte, no caso do Montoro, lá naquela hora, por que foi só minha questão? Porque a gente conhece essa história, a tentativa de reforma que o Montoro teve, de tentar acabar, por exemplo, a polícia militar, de tornar a polícia civil e tal, que é parte do roteiro do Tira as Crianças e Trutas, do Guaraci Mingau. É um livro interessante, porque foi um cara que estava participando disso como policial e participando dessa tentativa de reforma de curta duração. Mas tem um outro aspecto só que eu acho complicado, que também diz respeito ao nosso estado presente, já dessa época, um outro episódio pequeno também, para completar, porque minha cara de espanto, porque minha abominação com o Montoro. Houve outra questão também, que envolveu também no seu programa de governo, essa questão de segurança pública, que leva a certa parte desse roteiro do estado de exceção hoje, que é o quê? Desde a ditadura militar até hoje, acontece o seguinte: greves dos servidores públicos muitas vezes são negociadas através de um mecanismo que passa pelo serviço secreto, passava pela BIM antigamente, e hoje passa por certo conselho em torno do Gabinete de Segurança Institucional. Então, eles servem como consultoria, às vezes, pelos presidentes de estatais, órgãos públicos, para pensar essas greves. No governo Montoro, ainda era o aparato da ABIN agindo e fazendo a sua consultoria. O Montoro passa, então, a utilizar de novo, assim, após uma tentativa de resistir, o aparato militar em cima de grevistas, que foi, acho que para mim, um tipo de forma de capitulação que, para mim, já vem característico do que vai acontecer depois. Ou seja, ele aceita uma assessoria, depois de um tempo, via serviço secreto, para conter greves de servidores públicos e tal. E isso é um ciclo que eternamente se repete, tanto que hoje acontece sempre uma intimação, por exemplo, de ESE por parte do Gabinete de Segurança Institucional, onde acontece esse tipo de concertação, assim, onde o próprio serviço secreto se adianta às ações do Estado na hora de negociar com o grevista. Agora, um outro ponto, só que eu comentar em geral, é que, assim, o que a gente faz para resistir, então, ao estado de exceção? O complicado que eu acho que coloca, às vezes, é que nossas ações visam também, de certa forma, constituir um Estado de Direito ampliado. O Estado de Direito, que a princípio seria uma pauta reformista e não revolucionária, acaba sendo um campo ampliado que a gente tenta criar de defesa. Então, eu entendo, assim, de um lado, olhar com uma perspectiva, mas e se conseguirmos julgar os criminosos, os operadores dos crimes da ditadura, mas não necessariamente os engenheiros da coisa, né, e as pessoas que lucraram com ela? Teria, por fim, algum resultado no estado de exceção de hoje? Em caso limite, a pergunta do Paulo. Eu acho a posição mais ou menos do Paulo. Ora, esse é o nosso paradoxo, porque, afinal, todo mundo que milita hoje em dia, não só o militante de movimento sindical, milita também pelo direito à greve, em última instância, não só pela sua pauta, porque ele vem sendo recriminado por mecanismos de exceção. Em direitos humanos, a gente tenta criar uma esfera onde o Estado seja enquadrado a um ponto em que ele não possa massacrar pessoas. E aí a gente, como se a própria instância do direito, ao contrário, para mim, de operar só na inclusão e na exceção, e ficar nesse ponto, a gente tenta criar um estado de direito ampliado. Se há algo para além disso, eu não sei, mas a gente ainda é preso nesse limite. Agora, eu queria saber se é possível ir para além disso. E se isso necessariamente é uma prisão, como colocam alguns caras como Zizek, o Vladimir, às vezes a gente trabalha nessa instância do direito, são um limite para a gente, né, na esquerda, ou se é ainda a nossa meta tentar criar essa esfera de direito ampliado e que exista de verdade, não seja só de exceção e de mentirinha para justificar o aparato de repressão. Boa tarde a todos. Eu também gostaria de parabenizar, né, os organizadores desse encontro. Acho que realmente nós precisamos, né, de construir esses espaços de interlocução e de aproximação, né, porque eu fico também bastante emocionada com essas observações, né, porque eu acho que realmente eu estou de acordo que nós vivemos um estado de exceção dentro de um estado de direito, que, do meu ponto de vista, por exemplo, nas cidades, é um estado de direito das empreiteiras, né? Eu sou do Pará, de uma cidade uma das maiores cidades da Amazônia, que é Belém,
E exatamente nesse momento nós estamos assistindo a destruição da única ciclovia que existe na cidade, chamada Ciclovia dos Trabalhadores, por onde circulam, né, dentro de uma forma de mobilidade gratuita e segura, porque é uma ciclovia protegida pelas laterais, destruída para a construção desse BRT, desse monotrilho que virou também uma obsessão nacional das empreiteiras, e a empreiteira que está fazendo isso chama-se Andrade Gutierrez. Então ela está ao mesmo tempo na hidrelétrica de Belo Monte e na cidade de Belém. Também deve estar em Manaus, né, e tantas outras cidades por aí. Mas a minha questão, do ponto de vista da discussão política nesse momento, diz respeito aos processos eleitorais, né? De como a gente vai dando continuidade, reproduzindo esse sistema de exceção através das eleições. E eu assisti, eu não tenho televisão aqui em São Paulo, mas eu ouço muito rádio, e eu vi uma entrevista, acho que foi no rádio da Bandeirantes, com o Chalita, né, que é candidato do PMDB, e ele fez um discurso assim, muito impressionante, ele tem uma fala muito sedutora, e ao final ele revelou que o coordenador da campanha dele, eu leio jornais aqui em São Paulo quase todos os dias, eu não tinha visto isso ainda no jornal, por isso me chamou a atenção, que o coordenador geral da campanha dele é o ex-ministro da ditadura Delfim Neto, né? Muito legitimado aqui na imprensa paulista e muito prestigiado na grande imprensa paulista. E, se nós estamos bem lembrados, o Delfim Neto foi um dos ministros, se eu estiver enganada, alguém me corrija aqui, responsável por todo aquele plano, né, do crescer o bolo para depois dividir, dos arroxos salariais e também de todo aquele processo que o Estado da ditadura criou com o BNH, de criar um Sistema Nacional de Habitação pretensamente, discursivamente, para resolver o problema da habitação social, e que acabou se tornando a primeira grande experiência no Brasil de apropriação, né, dos recursos públicos pelo capital privado, pelas empreiteiras. Todo esse processo de enriquecimento, né, de empreiteiras que a gente vê hoje no Brasil, e penalizando a habitação social, a habitação popular, vem daí daquela experiência escandalosa que foi o BNH. Então, é o Delfim Neto da ditadura que está hoje dirigindo a campanha de um jovem escritor, né? Ele diz que tem 20 livros publicados, mais de 100, em parceria com o padre Fábio Melo. E aí eu queria que, professor Paulo, se o senhor pudesse analisar também o lugar dessa instituição chamada igreja, né? Como é que a igreja entrou nesse processo da ditadura e como é que ela está sendo recuperada agora, porque essa amizade do Chalita com o Fábio é uma amizade que percorre o Brasil inteiro, né? Então, a relação da Igreja Católica com esse poder, né? Então, são essas as minhas considerações. Obrigada. Nós vamos voltar para a mesa e depois a gente abre mais um bloco com 3 observações e perguntas. Alô? O Paulo gosta sempre de falar depois, então... Pela hora. Bom, a pergunta do Douglas é um tema recorrente, acredito em quem faz esse tipo de exposição, de argumentos críticos à Estado de Direito, à democracia. Teve uma semana curiosa que eu participei, fui a um evento da ciência política na Unicamp, e fui apresentar essa crítica à justiça de transição. O tema era como o Brasil estava lidando com isso, e metade dos professores convidados vieram da Argentina. Então eu falava lá tal, e os argentinos falavam, eles falavam, normal, que você está criticando e tal.
não entendiam muito bem, mas os brasileiros ficaram altamente revoltados. Não, você está jogando fora, você vê que só fala coisa ruim, etc. Falou uma coisa feliz e tal. E aí na mesma semana eu fui fazer uma fala, era uma aula para o pessoal do sistema penitenciário do Estado de São Paulo. E a primeira pergunta, quer dizer, a primeira intervenção depois da minha fala, ele falou o seguinte: olha, essa sua crítica é muito leve. Você nunca entrou, então, no presídio de São Paulo. Então foi muito curioso, enfim, ver essa grande distância entre as nossas discussões acadêmicas lá na Unicamp e o trabalho cotidiano no sistema penitenciário daqueles funcionários do Estado. De qualquer forma, essa é uma pergunta ainda difícil de responder. E talvez na dificuldade de responder a pergunta o que, quer dizer, resistir para quê, como, e tendo em vista o quê, talvez já nos direcione um pouco sobre a resposta. Quer dizer, me parece que o momento agora nesse domingo de manhã, e daqui a pouco nós vamos sair, o Faustão vai retomar suas falas, etc. Um pouco convidativo para grandes transformações, é justamente a elaboração da crítica sobre esse Estado de Direito. Quer dizer, enfim, nós, enquanto pessoas que de alguma forma mobilizamos uma opinião pública ou militamos em algum lugar, eu acho que o nosso papel agora é de articular essa crítica via essas ações de resistência e veja, de alguma forma, a resposta a essa pergunta, ou as respostas, elas já estão, de certo modo, dadas. Então, eu, por exemplo, eu dou aula numa universidade, que eu estou chamando aqui generosamente de universidade, porque ela não tem biblioteca, ela não tem bandejão, ela não tem transporte para o aluno chegar à universidade, não tem nem sala de aula. Mas a instituição e o MEC chama aquele local de universidade. Nós desenvolvemos um grande esforço, de faz de conta, para também chamar de universidade. E, enfim, nós não sabemos exatamente articular essas questões, mas boa parte dos estudantes, boa parte dos professores e dos funcionários, de cara já souberam que deveriam entrar em greve logo no começo do ano, porque, enfim, até demoraram, porque são 6 anos já nessa condição precária, mas eles entraram em greve, ainda assim uma pauta muito clara, mas eles sabiam que a resposta era: isso daqui não é uma universidade, nós precisamos fundar uma universidade. Isso está bem claro enquanto resposta a este tipo de pergunta. Então, o que me parece é que nós vivemos num momento que o nosso papel, Douglas, eu acho que é formular as questões que possibilitem a nós pegar essas respostas que já estão sendo dadas nas periferias, nos movimentos de resistência, nas ocupações, e dar um valor para além desse limite do direito. O limite do direito, eu vou trazer aqui a experiência de um filme que eu assisti, para dizer sobre esse limite. Não vou contar o filme para não tirar o prazer daqueles que vão assistir, que é o Febre do Rato. O Febre do Rato é um filme brasileiro que se passa em Recife e tem todo um grupo de pessoas que quebram os costumes sociais, de sexualidade, de relações de amizade, de profissão, etc., trabalhistas. Eles se articulam para fazer a crítica deste ordenamento. Então, a grande proposição deles é ser contra a ordem. Mas, saltando todo o filme, lá mais ou menos para o fim, eles vão fazer uma comemoração de 7 de setembro, que eles montam em cima de uma Kombi e saem gritando contra a ordem, tiram a roupa, ficam pelados. E a grande proposição deles é o direito ao erro. Então, veja, o filme faz uma forte crítica à ordem, não é isso que eu estou dizendo, quer dizer, já ali uma espécie de resposta a essa questão que você colocou, quer dizer, como eles lidam com esse limite do ordenamento, mas no fim ele ainda fica
como proposição no direito ao erro, ou seja, dentro da ordem, ele está só solicitando mais um direito, ele não sai da lógica desse estado de exceção, ou desse estado de direitos. De modo que o que eu estou colocando, então, há nesses movimentos de resistência uma certa resposta a esse problema. Você vê as críticas dos movimentos de familiares, essa política de memória do Estado, ela desnuda completamente esse estado de exceção. O que nós não conseguimos é elaborar esse passo seguinte. Então, acho que é nesse sentido que, mais do que pensar na resposta, é realmente formular melhor essa questão de modo mais profundo, que isso certamente nos ajudará a lidar melhor com essas respostas que já estão sendo dadas pelos movimentos sociais. E, no fim do filme, o grande líder do ato pelo direito ao erro acaba desaparecido no rio do Mangue de Recife, ou seja, repete-se a história da nossa democracia. Bom, vou começar pela última pergunta, não sei porque a questão sobre a igreja me foi endereçada. Estou pensando em casa, não sei se tem um cardinalício falou, mas de qualquer maneira eu recomendo o seguinte: quem tiver tempo e acesso a boas bibliotecas, leia os jornais brasileiros nas primeiras semanas depois do 31 de março ou 1º de abril de 64. Vocês vão cair de queixo. O amplo leque de apoio ao golpe e à redentora é absolutamente inacreditável. Absolutamente inacreditável. Todo mundo lançou manifesto de apoio, com uma exceção, uma rara exceção em São Paulo. Vou puxar um pouquinho a brasa para a minha sardinha da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, que é uma faculdade cuja congregação era conservadora e, em petto, apoiava o golpe, mas não teve coragem de lançar manifesto contra a Faculdade de Direito, Poli, Medicina, assim por diante, porque se sentia envergonhada diante da sua tradição crítica. Ficou encabulada e não lançou manifesto. Mas o resto lançou. Um dos manifestos de apoio à redentora foi da CNBB, de joelhos, abraçando, agradecendo a Deus que nos salvaram do comunismo. A ABI, IAB, OAB, todo mundo que hoje é advogado da democracia, dos direitos humanos, do Estado de Direito e assim por diante, todo mundo, é uma unanimidade no apoio. Impressionante. Mas se esqueceu. Todo mundo esqueceu e montou-se o mito de que a sociedade brasileira foi vítima de um ato de violência imposto pelos militares ensandecidos e que todo mundo era democrata e resistente. Tem paciência. Mas é esse peixe que nós estamos entronizando. Tanto é, por verdade assim por diante, é aceita porque contempla vítimas ainda daquela famosa resistência de todos nós. Então é uma injustiça. Por isso que o Bolsonaro ganha de braçada qualquer debate. Mas como assim? Estivemos juntos todos nesse massacre que nos foi encomendado. Nós, militares, fizemos o trabalho sujo. Mas a ideia não foi nossa. Vocês pediram. Bom, aí nós fizemos um planejamento estratégico de longo prazo, que é a nossa especialidade. Porque nós, militares, somos patriotas e desenvolvimentistas. Desde o Estado Novo. O Estado Novo começou com o Estado desenvolvimentista brasileiro. E Estado desenvolvimentista mata quem fica no caminho. Basta olhar para a China. Basta olhar para todos os Estados desenvolvimentistas que atravessaram a barreira da semiperiferia, chegaram lá, Japão, Alemanha, o que eles fizeram? Não foi um jardim da infância que eles planejaram para o mundo. E, novamente, a nossa ditadura foi desenvolvimentista, por isso que ela foi mais dura na queda. Por isso que ela não precisou fazer o que fez o Chile, fez a Argentina, que era abrir espaço para o assim chamado neoliberalismo. O neoliberalismo virou um fantasma, um interregno, associado a um sociólogo paulista, que durou 8 anos e acabou. E agora nós retomamos a nossa tradição desenvolvimentista, que foi interrompida quando?
Nos anos 80, com a crise da dívida e o descalabro, sabe? Assim, não foi interrompido na ditadura. A ditadura foi desenvolvimentista, industrializante e completou a segunda revolução. Então, qualquer economista da Unicamp, se você dá 3 uísques para ele, depois do terceiro uísque, ele já está elogiando o Geisel. Plano Nacional de Desenvolvimento, completou o polo petroquímico, assim por diante. Nós somos uma economia industrial graças aos militares. Por isso que o Delfim é um conselheiro. E o Delfim sem cinismo, ele é cínico, claro. Mas ele disse, eu não mudei nada. Vocês é que me acompanham atualmente. Eu penso a mesma coisa desde antes de 64, quando eu estudei o café na faculdade de Economia, e depois quando eu fui ministro, quando eu assinei o AI-5, quando eu fui ministro, eu penso a mesma coisa. Não mudei absolutamente. Vocês estão junto comigo. E quem é que empurrou vocês, entre aspas, para junto de mim? Foi a ditadura, que moldou esse novo país. Bom, então voltando. A igreja, só que a igreja não é uma só. A igreja tem um alto, sobe e desce sobe e desce da conjuntura. A igreja depois fez outras coisas. A igreja não é a igreja. Tem hierarquia, tem militantes de base a igreja. Estou falando da igreja católica. Depois aqui veio a igreja realmente popular. A igreja católica foi sendo de elite. A igreja realmente popular, que são os evangélicos de periferia. E a igreja popular nasceu na periferia, fica na periferia e enriquece na periferia, obviamente. A igreja católica, então, ela oscilou. E a hierarquia, a base, os fiéis devotos, os leigos, como chamavam, os leigos, eles oscilaram dependendo do termômetro da ditadura. Então fizeram coisas pavorosas e coisas extraordinárias. Entre essas coisas extraordinárias, começaram a montar as famosas pastorais. As pastorais, é claro, era para pastorear o povo de Deus, que não é uma coisa muito democrática, mas enfim, é uma ideia de governo através do pastoreio, isto é, você governa as pessoas. Bom, essas pastorais deram coisas importantes que não estavam no programa. Entre outras coisas, ela organizou o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. E, entre outras coisas, é a única que teve a decência, na época das grandes rebeliões ditas do PCC, assim, em 2005, em São Paulo, e mostrar o que estava acontecendo nas prisões. Que a elite branca, a elite que veio de 64, que continua no governo do Estado de São Paulo, queria que simplesmente o Cláudio Lemos se recusou, que abrisse as portas das prisões e matasse. Pura e simplesmente. O Lemos falou, não, volto lá. E advertido, esse povo não chega, advertido por os únicos que sabem o que é a situação carcerária no Brasil, que é a pastoral carcerária. Os caras estão lá. Bom, então eu não posso generalizar, mas eu tenho apenas que dizer que fragmentou-se isso. E, novamente, eles estão de volta ao seu leito natural. Afinal, é um establishment que está aí desde o Império Romano. Mandar é com eles mesmo. Então, saibam ou não saibam, não, não. Tanto é que quando a tímida Comissão da Verdade apareceu pela primeira vez, levantou-se os 4 pilares, os 4 cavaleiros do Apocalipse 64, isto é, o latifúndio, os militares, a mídia e a igreja. Estão lá, estão vivinhos da Silva. Como dizia o falecido Florestan Fernandes, em 94, ele se morreu um ano antes, a última contribuição que ele deu para um colóquio sobre o golpe de 64, ele disse, o dispositivo civil-militar responsável pelo golpe de 64 ainda não foi desativado nesse país. Deveríamos acrescentar, nem foi, nem será, nem precisa. Há vários estudos, toda a legislação sobre exército, polícias militares, polícia militar como força auxiliar das Forças Armadas. O exército, como garantidor da lei e da ordem do país, está consagrada na famosa Constituição de 88, que é a Constituição da ditadura de 67. A ordem militar está toda lá. Então, inclusive, o golpe militar foi constitucionalizado, só que não é necessário para dar golpe militar contra quem? É um consenso. Como o Alberto estava dizendo, é um consenso no Brasil. Nós vivemos um consenso, e esse consenso, um dos pontos em torno dos quais jura esse consenso são os direitos humanos. Então, o Estado violador de direitos no Brasil tem uma Secretaria de Direitos Humanos, e sendo ele um violador. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos tem um departamento especializado em assegurar a proteção
de ativistas de direitos humanos ameaçados de morte. Tem 4 PMs para proteger os ativistas, que são centenas no Brasil inteiro. E são mortos assim mesmo, é juiz, é ativista, é sem terra, é camponês, é sindicalista, são mortos de qualquer maneira. Então, esse aí entrando no programa do Douglas. É de fato, eu não gosto muito da expressão estado de exceção, porque toda vez que eu vou falar sobre estado de exceção e comentar, digamos, o diagnóstico de época geral sobre o estado de exceção, eu gasto 2/3 da minha fala para explicar. O estado de exceção não é aquilo que todo mundo entende o estado de exceção. No estado de exceção não tem tanque na rua, não tem militar, não é ditadura. O estado de exceção é outra coisa. O que a gente imagina, e que foi o que os golpistas originários, mais conservadores e reacionários de 64 imaginavam, é que o estado de exceção seria um estado de sítio no sentido liberal. Suspende-se as franquias democráticas temporariamente para cuidar dos subversivos, anula, acaba com eles, depois voltamos ao leito natural da democracia liberal, elitista, evidentemente, estratificada socialmente, direito para poucos, os outros não, e assim por diante. Não, isso não aconteceu, por isso eles se dessolidarizaram imediatamente, não compreendendo o que estava acontecendo, qual era, de fato, a revolução. Então, não é esse estado de sítio liberal que foi inventado em meados, foi inventado, inclusive, pela esquerda, foi inventado na Revolução Francesa, estão fora da Constituição. E foi depois reentronizado. Bom, é uma longa história, já estou perdendo novamente tempo para dizer que não é, mas o estado de exceção é outra coisa. Estado de exceção significa, é um paradigma, é um novo modo de governo do capital na presente conjuntura mundial que já dura 30 anos. E o estado de exceção é um modo de governo, significa que há uma convergência cada vez maior entre os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são os 3, desde Montesquieu são separados, assim, não são mais separados, e cada vez mais os poderes se concentram no executivo, que legisla, se governa administrativamente, por decretos administrativos. Então, é uma balela. O garantismo que existe é patrimonial e reservado aos poucos, às classes proprietárias. O resto é simplesmente governado, administrado. E quando se governa e se administra, arbitrariamente você administra. Então, por exemplo, programas sociais no Brasil não tem nada a ver com o Estado de Direito, são programas administrativos que um administrador, um ministro, um presidente, por mera portaria, o circular pode suprimir, acabou. A Bolsa Família pode ser suprimida por um papel administrativo. Esse é um programa social, não tem nada a ver com direito. Então, administra-se população. Essa administração ela é discricionária porque ela é administrativa, ela é puramente gestionária. Onde é que isso foi inventado? Isso foi inventado no século XIX, foi posto em prática no século XIX nas colônias europeias na África e na Ásia, isto é, em que o poder da burguesia das classes proprietárias foi exercido diretamente sem qualquer tipo de intermediário institucional. Isto é, as empresas administravam, governavam, entre aspas, territórios e as suas populações, sem parlamento, sem partido, sem sindicato, sem nada. Porque não foi a burguesia que inventou parlamento, partido, sindicato e direitos sociais. Foi a classe trabalhadora que arrancou delas na luta social. Ora, nas colônias isso não existia. Então, este modelo de administração das colônias foi transferido para as metrópoles e começou no século XIX. Em 48, quando a classe operária parisiense se insurgiu, a Guarda Nacional, que era a burguesia em armas em Paris, assaltava as trincheiras dos bairros operários, dizendo morte aos beduínos. Beduínos por quê? Porque é assim que nós estamos fazendo na Argélia, recém-conquistada e colonizada. A administração, o estado de exceção, foi inventado na França, o modelo francês foi inventado na Argélia. Foi inventado na Argélia. Bom, isso significa, quando alguém falou, bom, eu venho do Pará, e lá as empresas, o agronegócio, as mineradoras, a Vale do Rio Doce é um estado dentro do estado, é isso o estado de exceção. Significa soberania sobre um território e sobre os habitantes desse território, além dos seus próprios soberanos, isto é, a soberania política, jurídica, está sendo transferida para esse poder burguês puro. Isto é o estado de exceção do século.
Não é o velho golpe de Estado que todo denista, todo jornalista da Folha, Estadão reclame, mano, bate pau, depois a gente volta para o normal. Não volta nunca. A cada vez que se emite um decreto emergencial de exceção, não se volta ao estado anterior. Por exemplo, a crise do euro, entre outras coisas, do ponto de vista jurídico, legal, a famosa Constituição Europeia que foi rejeitada, todo mundo ficou espantado, em estado de choque, os dirigentes europeus, porque a população rejeitou. Rejeitou porque era uma Constituição sem poder constituinte. Era simplesmente uma convenção econômica sobre o direito das empresas na zona do euro. Foi rejeitada. Foi rejeitada. Nós estamos avançando nesta direção. E isso só foi possível, no caso da América Latina, depois de 30 anos de uma contra-revolução vitoriosa. Um terror que começou em 54 na Guatemala. Depois, aqui com os conhecidos suicídios do Getúlio, tentaram várias tentativas, em 64 deu certo. Esse modelo depois se replicou no Chile, na Argentina, no Uruguai, e só terminou com um famoso acordo de paz no início dos anos 90, em que se instaurou uma justiça de transição na América Central para rever o que havia acontecido durante todo esse período. Como se a ditadura fosse um espasmo de violência desnecessária. Esse espasmo de violência era tão desnecessário que nós podemos curar as nossas próprias feridas, fora alguns recalcitrantes, idênticos no Brasil, que são muito teimosos, mas os outros estão indo devagarzinho. Depois foi um hiato, e nós retomamos, quando não foi justamente uma total mudança de hábito. Bom, como disse, eu sempre perco tempo explicando o estado de exceção. Hoje não é aquilo que se entende por ditadura, estado de sítio liberal, e por aí afora. Mas começou assim. Ele sempre foi feito para conter um inimigo. Esse inimigo social começou com aqueles que estavam fora da cidadania, que eram as classes perigosas e laboriosas e perigosas. E hoje ele volta no direito penal. Existe o chamado direito penal do inimigo. Eu queria trazer dois exemplos bem rápidos e tirados da atualidade, que talvez ajude a pensar a ideia de estado de exceção, contemplando um pouco essas duas possibilidades, digamos, uma mais clássica, que o Paulo fez aqui o esforço de explicar que não é o sentido que é mais útil na nossa discussão, e o outro que talvez corresponda exatamente a essa ideia de suspensão da ordem, mas na vigência, com aspas, se a gente quiser, da normalidade democrática. Mas antes, são dois exemplos curtos, tirados inclusive da atualidade dos jornais. Tem uma referência à religião que eu achei muito interessante, talvez sirva para distensão aqui do clima. Diz assim, é um jornal de 10 dias atrás: indiano é processado por explicar milagre. Porque eu acho que tem relação com o tema da religião antes, Paulo. Olha que interessante, você deve ter lido. Indiano é processado por explicar milagre. O indiano Sanal Edamaruco, líder de um grupo de céticos do país, responde a processo e pode ser preso por desvendar um milagre, com aspas, em uma igreja da Índia. Edamaruco descobriu que uma imagem chorava em razão de um vazamento na parede. Agora os dois exemplos, eu acho que isso ajuda a entender um pouco tanto esse estado de hipnose que o Arbeck estava fazendo referência antes, como ao poder da religião no cotidiano. É um exemplo indiano, então não tem absolutamente nenhuma relação com o Brasil. Os dois exemplos é o seguinte: esse jornal aqui é um jornal diário aqui de São Paulo, que chama Estado de São Paulo. Há 10 dias atrás, embaixo dessa matéria, inclusive, do indiano, que eu separei já pensando nesse seminário. Diz assim: Peru impõe lei de exceção após protestos com mortes. Eu não vou ler a matéria inteira, mesmo que seja pequena, eu vou ler só uns trechos que eu destaquei. Depois da morte de 3 pessoas durante um confronto entre manifestantes que protestam contra a instalação de uma mina e a polícia, então depois do confronto dos manifestantes contra a mina e a polícia, o governo do país, supostamente um governo mais progressista ou à esquerda, o governo decretou ontem, dia 9 então, desse mês, o jornal do dia 10, decretou ontem um estado de emergência em 3 províncias do departamento
de Cajamarca ou Carramarca. O decreto autoriza as Forças Armadas a, aspas, deve ser uma citação aqui tão literal deste decreto, autoriza as Forças Armadas a restabelecer a ordem, fecha aspas, suprimir garantias constitucionais e restringe o direito à reunião e ao livre trânsito na região em que ele vigora. Bom, e aí continua. Eu acho que esse é o exemplo, digamos, no sentido clássico de estado de exceção, que talvez não traga uma utilidade especial, apesar da gente perceber o que significa de repressão objetiva para esses lutadores e lutadoras aqui do Peru. Mas o outro exemplo, eu acho mais rico, a gente chegou a falar sobre ele em novembro do ano passado, quando a gente fez uma discussão menor aqui, já em torno desses temas, que é a Lei Geral da Copa. E aí, a gente pode pegar qualquer jornal, porque tem vários aí, mas talvez tenha que pegar alguns bons jornais ou uma revista como a Caros Amigos para entender exatamente o que significa a aplicação dessa ideia de estado de exceção, nesse outro sentido, não, digamos, no sentido mais clássico, na atualidade do país. Para mim, a Lei Geral da Copa, mas eu poderia usar inclusive outros exemplos, ela significa essa espécie de suspensão de regras, de uma parte do ordenamento jurídico, mas com a chancela deste ordenamento jurídico, com a chancela da autoridade constitucional, tanto que a Lei Geral da Copa é discutida, teoricamente, votada, não é? Aprovada nas instâncias legais, como o Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado. Então, acho que aí a gente consegue, talvez, a partir desses dois exemplos da atualidade, fazendo uma espécie de crônica, como eu tinha lá pedido para o Arbex, pensar o que significa a utilização, o recurso a essa ideia de estado de exceção no nosso cotidiano. Eu acho que muita gente já deve ter lido sobre o que significa a Lei Geral da Copa, não é o caso de entrar em detalhes aqui, eu passo de novo para a mesa, mas assim, algo me vem na cabeça. Vocês sabem que num raio de 2 ou 3 quilômetros, não sei como é que ficou a redação final, das praças de esporte, dos estádios, sobretudo, a legislação brasileira não se aplica, pelo menos não se aplica na sua totalidade. Enfim, tem uma série de dispositivos dentro dessa Lei Geral da Copa que, num país normal, digamos assim, como está falando o Arbex, seria escandaloso. Seria absolutamente escandaloso. Fora outras coisas todas, passaportes especiais para pessoas indicadas pela FIFA e não passa por nenhuma definição das autoridades nacionais, brasileiras, etc. Né? Então, eu acho que são dois exemplos que talvez ajudem a pensar essa banalização da exceção. Meu questionamento, ele veio... Mas você que é baixo, o microfone que é alto. Vem de uma leitura que eu fiz outro dia, que me incomodou um pouco, de um artigo da Ana de Castro, exaltando muito a democracia representativa brasileira e seus avanços nos últimos anos. E aquilo me lembrou da fala do professor Paulo no seminário que resta da ditadura em 2010, que o senhor falou muito sobre a questão da memória brasileira, né? E em que medida que a ditadura no Brasil, a ditadura militar, e também a ditadura anterior, do Estado Novo, e a falta, né, dessa revelação dessa verdade, da recuperação dessa memória, tem implicações com a nossa tal da democracia de baixa intensidade. Né? Então, em que medida que a falta da recuperação dessa nossa memória, a falta de recuperação da nossa história, e aí eu volto sim desde a colônia, né, da questão da escravidão. A gente tem que lembrar que as mortes nessas periferias, não coincidentemente, são na maioria de jovens negros, né? Então, a relação dessa falta de democracia, porque não dá para chamar de democracia, e essa perda de memória que nossos companheiros latino-americanos parecem ter um pouco mais. Obrigada. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Bia, eu sou só uma jornalista também, colega do Arbex. Eu quis só, na verdade, fazer um comentário, porque eu acho que essa discussão que o Arbex trouxe da nossa letargia em relação às notícias que a gente lê e
as coisas que a gente não se impressiona e que não se transformam em escândalo no país, eu acho que a própria questão da situação dos meios de comunicação no Brasil não é tida como um escândalo pela população brasileira, né? Então, em várias falas aqui apareceram o papel da mídia como um dos cavaleiros do apocalipse aí, nesse processo histórico no país, mas a gente também tem uma reação, e isso dentro da própria esquerda, de que, na verdade, não nos cabe, ou não é que não nos cabe, mas não temos como lutar contra isso. Parece que a gente meio que entregou os pontos e a gente vai ficar sempre na crítica da mídia, na leitura de que é o establishment, é o que reforça, é o que vai manter o status quo eternamente, sem, na verdade, ter um processo de reação contra esse próprio estado de coisas do próprio sistema de comunicação que a gente tem no país. E que não só, como foi lembrado aqui, foi fundamental para o funcionamento da ditadura, né, nos anos 60 e 70, quando o sistema de comunicação se estruturou no Brasil do jeito que ele ainda é hoje, né? Vamos lembrar que as concessões são renovadas automaticamente no nosso país, então quem tem concessão de rádio e televisão hoje tinha quando a televisão chegou no Brasil, né? E isso continua assim até hoje. Como essa imprensa que não só silencia todo esse processo que está acontecendo, como legitima o golpe no Paraguai, que virou, na melhor das hipóteses, um impeachment relâmpago, é assim que, né, a imprensa tem tratado essas questões e trata em notícias de pé de página, como o Fernando trouxe aqui, um caso como esse do Peru. Então, é só para fazer uma reflexão que, assim, tem um movimento pela democratização da comunicação, que existe, eu faço parte de um coletivo que atua nessa área, e na verdade, a própria esquerda ainda talvez não tenha conseguido colocar no centro da sua agenda uma mudança pela comunicação no país. A gente fica lutando por uma reforma da comunicação, um processo totalmente, digamos, republicano no que há de mais limitador, estrito senso disso. Ninguém está falando vamos ocupar redes de televisão, né? A gente está defendendo mudanças no marco regulatório das comunicações e, na verdade, isso mesmo já é reinterpretado pelos próprios donos da mídia como algo que vai trazer de volta a censura que a gente viveu na ditadura militar. Então, né, eles que apoiaram o golpe, como acho que o Paulo bem lembrou aqui, e sustentaram esse sistema, hoje são os que defendem uma suposta liberdade de expressão quando se tenta lutar por uma transformação no sistema midiático do país. Então, como eu e o Arbex já debatemos várias vezes sobre isso, e eu já sei a opinião dele, se o Edson e o Paulo puderem comentar um pouquinho isso, eu queria saber a avaliação de vocês. Mas a gente não sabe. Tá ótimo que o Arbex comenta para todo mundo saber a sua opinião também. Ele é jornalista. Gente, com vocês. Com você. Vai, por favor. Bom, eu vou denunciar agora como funciona a conciliação no Brasil. Eu ataquei o Fernando porque eu disse que ele me chamou de cronista. Aí ele estendeu o tapete, eu recomendar que todo mundo leia Caros Amigos, na intervenção do Agora eu chamo ele de excelência e selamos um acordo, tá? É assim que funciona. Não vai funcionar entre nós. Vamos retomar essa... Foi mencionado o golpe no Paraguai, eu vou aproveitar deixa, porque é muito curioso. O que houve no Paraguai, se instalou uma maioria, que usou da maioria, para dentro das normas do jogo, tirar o lucro. Rigorosamente não houve golpe. Estava dentro das normas do jogo. A moto niveladora que foi usada no Paraguai para tirar o lucro, é a mesma moto niveladora que o governo do PT, da Dilma, usa todos os dias no Congresso Brasileiro para passar tudo que eles querem passar. Contra uma oposição que não pode fazer nada dentro das normas parlamentares. Quer dizer, quando a maioria está ao meu favor, é democracia. Quando a maioria está contra mim, é golpe. Aí vira brincadeira. Esse mecanismo que o Paulo mencionou sobre essa nova maneira de funcionar o parlamento, que afunila os poderes e que concentra o poder no executivo, é isso que está acontecendo, e é isso que acabou de acontecer no Paraguai, e acontece no Brasil todos os dias, acontece em geral na América Latina, acontece nos parlamentos.
Isso daí, para mim, caracteriza a total supressão da democracia. Quer dizer, o Brasil é governado por medidas provisórias desde sempre. Eu não me lembro quantas mil medidas provisórias o Fernando Henrique editou, e aí o Lula foi pelo mesmo caminho, a Dilma também, quer dizer... E a medida provisória é o executivo legislando diretamente, ponto final, sem conversa. Então eu acho que o problema é que quando isso deixa de ser reconhecido, e nós tratamos isso como se fosse democracia e como se fosse Estado de Direito, a coisa aí fica complicada. Eu acho que é uma situação de degradação da política e também de degradação moral, porque para conseguir a maioria no Congresso, vale tudo. E para conseguir tempo de televisão, também vale tudo. Fica o abraço que o Lula acabou de dar no Paulo Salim Maluf, e que teve como resposta do Paulo Salim Maluf, uma resposta corretíssima, na minha opinião: perto do Lula eu sou comunista. Quer dizer, eu acho que essa cena do Paulo Salim Maluf com o Lula do Paulo Salim Maluf, ela acrescenta um dado no Brasil, que é um dado, eu não sei se é específico do Brasil, se é só no Brasil, mas talvez principalmente no Brasil, se existir em outros lugares. Em 89, quando teve a queda do Muro de Berlim, o Brasil estava na contramão, porque o Lula estava na campanha presidencial de 89 com um discurso que ia totalmente contra a lógica da queda do Muro de Berlim. Era um discurso que falava em reforma agrária, o Lula falava em socialismo, o Lula falava nos capitalistas, etc. e tal. Basta pegar gravações daquela época que vocês vão ver que, perto do que o Lula é hoje, era o Lenin falando naquela segunda. E bom, no Brasil foi construído o PT e a CUT, numa circunstância em que no mundo inteiro o socialismo estava desabando. Ora, isso transformou o PT e a CUT num assunto mundial, mundialmente conhecido. A onda de esquerda no Brasil, a onda vermelha no Brasil, e etc. e tal. E que de fato foi um patrimônio extraordinário, do ponto de vista político, a construção do PT e da CUT, todo esse processo, etc. e tal. Eu não sei se eu tenho vergonha ou orgulho, não, tenho orgulho, eu participei da fundação do PT e da CUT, histórico, como acho que a maioria aqui dessa sala que tinha idade para isso. Então, no momento em que o símbolo máximo desse processo aparece beijando a mão do Maluf, isso introduz no Brasil uma questão que é uma questão muito complicadora para nós, porque uma boa parte da esquerda se sente anistiada, e aí nesse caso estou usando a palavra de propósito, anistiada para fazer a trambicagem que desejar, qualquer tipo de aliança para ter um carguinho na primeira prefeitura que conseguir, ou no primeiro escritório de deputado que conseguir, trambicagem pura e simples, sancionada pelo Lula apertando a mão do seu Maluf. Ou por um certo discurso do PT, que não é de hoje, desde o Lulinha Paz e Amor, desde a Carta aos Brasileiros, que na verdade só consagrou esse processo, que diz o seguinte: olha, vale tudo. Vale tudo. Pode vender a alma, pode vender, fazer o que você quiser, porque está tudo explicado pela governabilidade. Como nós queremos que o país seja governável, e como essa governabilidade exige diálogo com o inimigo, então o mercado persa está aberto. Vamos embora. E aí é a política do vale tudo. Quer dizer, eu acho que no Brasil nós temos esse elemento complicador, que esse Estado, o Estado de exceção no Brasil, ele convocou para dirigi-lo as principais organizações de esquerda que despontaram no mundo nos anos 90. Eu não conheço outro país em que isso tenha acontecido dessa forma. Não conheço. Quer dizer, nós temos esse elemento complicador. E aí, no caso, não vale, no caso específico, o paralelismo com a social-democracia, porque a social-democracia ela se especializou nesse tipo de sabugice desde o começo do século XX. Agora, o PT não. O PT surgiu em oposição à conciliação. O PT surgiu como uma promessa de enfrentamento com o stalinismo, com a social-democracia, como algo novo, independente, uma lufada de ar fresco na esquerda e etc. e tal. Ele surgiu depositário dessas esperanças,
Quem acompanhou as greves do ABC em 1980 era um negócio absolutamente fantástico. O que acontecia lá na Praça da Matriz, trabalhadores metalúrgicos, 80 mil, 90 mil, desafiando o segundo exército. Nós chegamos a ser cercados, nós que estava, todo mundo estava lá. Chegamos a ser cercados pelo segundo exército, apontando fuzil, metralhadora, tanque contra nós, dizendo o seguinte: se vocês saírem daqui para ir até o estado da Vila Euclides, que é o que estava planejado, nós vamos disparar. E eu vi mulheres e trabalhadores espontaneamente se dirigindo aos soldados e dizendo o seguinte: vocês vão atirar em nós? Eu podia ser tua irmã, eu podia ser tua mãe, você vai atirar em mim? E eu vi a cena, soldados chorando, abaixando o fuzil. Isso daí ameaçou provocar um motim nas Forças Armadas, o segundo exército se retirou, houve a passeata, isso aconteceu quando o Lula estava preso. Houve a passeata, não fomos para a Vila Euclides, um negócio fantástico. Agora, os principais representantes desse processo estão beijando a mão do Maluf por causa de 1 minuto e meio de televisão. Isso é um golpe profundo, isso aí é um golpe na autoestima também, não pode ser desprezado, esse golpe na autoestima. Então, eu acho que no Brasil nós enfrentamos esse elemento suplementar, adicional, vamos dizer assim, da nossa incapacidade de formular uma proposta concreta para sair desse buraco, porque nós ainda temos que fazer um balanço do PT e da CUT. Tem que fazer esse balanço. Porque virou normal. O Lula das mãos do Maluf. Na casa dele, tomando vinho dele, etc. Então, zombaria. É um escárnio. É um escárnio. Assim como é um escárnio, outro dia eu fui convidado para um debate com o Delfim Neto. Eu falei: não vou debater com o Delfim Neto. Mas por quê? Você é sectário, por causa das ideias dele. Eu falei: não, as ideias dele são muito boas. Se fosse pelas ideias dele, eu debateria com ele. O problema é que o cara é signatário do AI-5. E eu não debato com um torturador. Não, mas o Delfim Neto não torturou ninguém. Tá, o Hitler matou quantos judeus? É brincadeira dizer que o Delfim Neto não torturou ninguém. O cara é signatário do AI-5. Como é que eu vou debater com um torturador? Virou normal no Brasil apresentar o Delfim Neto como um debatedor. Mas não é um debatedor, é um torturador. Você vai debater com Ustra? O que você vai debater com Ustra? Você vai apertar a mão do Ustra? Uma mão manchada de sangue? Você vai apertar aquela mão? No Brasil virou normal isso. É um escárnio, é uma zombaria. Então nós temos essa dificuldade suplementar que eu acho que atinge a nossa autoestima, a nossa história. É impossível, quando eu penso nisso, não me lembrar de tudo que... Não é de tudo que eu passei, que nós passamos, que todo mundo aqui passou. Em termos de sacrifício, de horas devotadas ao PT, à CUT, à construção de um projeto alternativo, a tudo isso que a gente fez, etc e tal, e que foi parar na lata do lixo. Porque o PT, na minha opinião, hoje está na lata do lixo, mais profundo, esgoto. O que não quer dizer que dentro do PT não haja pessoas decentes, honestas, combativas, etc e tal, só que não perceberam ainda que estão no esgoto. Tem um senso do olfato prejudicado, na minha opinião. Então, eu acho que as reflexões do Brasil têm essa singularidade, que torna a questão mais dramática, e mais urgente, desse ponto de vista. Finalmente, sobre a questão que foi colocada pela mídia, eu só vou dar um exemplo antes de encerrar, para mostrar como que isso aqui é a terra de ninguém. No país mais capitalista do mundo, em 1943 foi criada uma norma que diz o seguinte: os detentores do direito de transmissão de ondas de rádio numa determinada região não podem, ao mesmo tempo, ser detentores dos direitos de transmissão de TV na mesma região. Não pode. Porque isso caracteriza monopólio das ondas. Isso se chama propriedade cruzada dos meios de transmissão. Não pode. Nos Estados Unidos. Na maioria dos países europeus, eu digo a maioria porque eu não conheço a legislação de todos, mas na maioria não pode. O cara que é dono da rádio não pode ser dono da televisão. Aqui no Brasil, não apenas pode, como parece que é uma obrigação. Quer dizer, não há o menor controle sobre o monopólio. Não há o menor controle sobre o monopólio. Aqui, para você caçar
a licença de uma determinada emissora, você ter 2/3 mais 1, é isso? Não, é para não renovar. Para não renovar, para não renovar. 2/5 mais 1 do Congresso, com voto aberto. Agora, você imagina um deputado levantando a mão para votar contra a Rede Globo. Aqueles deputados do PT, que a única coisa que eles pensam o dia inteiro é como eles vão se reeleger para arrumar emprego para cunhada, não sei o que e tal. Imagina o cara votando contra a Rede Globo. Não vai rolar. Não vai, os caras não votam aberto nem para caçar o Demóstenes Torres. Não vai rolar. Então, e se alguém propuser alguma coisa no Brasil nesse sentido, que eu repito, não é o Chaves na Venezuela, é nos Estados Unidos. O cara vai ser chamado de ditador, de leninista, de bolchevique, de não sei o quê. E um monte de gente, até bem intencionada, vai concordar. Sim, de fato, não pode haver restrição. Isso para não falar de outras coisas. Na maioria dos países europeus e nos Estados Unidos, no mínimo, tem controle sobre o horário em que é permitido fazer propaganda de produtos infantis. Porque os caras chegaram à conclusão que propaganda de produtos infantis traz pelo menos 2 consequências graves. Primeiro, tende a erotizar precocemente o corpo da criança, com apelos publicitários, para fazer com que a criança sinta o desejo de ter um determinado produto. Então, sandalinhas, sombrinha, como é que chama? Não vai botar ainda. Maquiagem, e não sei o que, vestidinho, e não sei o que, piriporó, erotização precoce do corpo da criança. E a segunda consequência. A criança vê o brinquedo na televisão, custa R$500 o brinquedo, a criança não vai pensar, meu pai está desempregado, o valor desse brinquedo equivale ao salário do meu pai, não tem como ter isso aí, porque a situação familiar não permite. A criança vai criar um inferno dentro da casa dela, porque ela quer aquele brinquedo. E isso vai gerar frustração, ansiedade, um monte de problemas. Então, os caras regulamentam severamente o horário de publicidade de produtos infantis na televisão. No Brasil, sempre que alguém levanta essa bandeira, claro, é trucidado como se fosse um autoritário, um ditador, não sei o que, etc. E tal. Só para dar alguns exemplos, eu poderia multiplicar os exemplos, ficar a tarde inteira dando exemplos desse tipo. Então eu acho que, voltando ao tema da terra de ninguém, esse país aqui, do total desamparo do cidadão comum diante do monopólio das leis na mão das meia dúzia de corporações que são o legado do escravismo. Eu acho que é isso, nós estamos lutando contra o legado do escravismo que caracteriza as instituições brasileiras dentro de uma situação de desmoralização total da esquerda. Desmoralização total. Em grande parte tendo como responsável os pilares da ordem burguesa no Brasil, que hoje, na minha opinião, são o PT e a política. Eu acho que nós temos que fazer esse balanço. É um balanço extremamente dificultoso de fazer, que coloca na ordem do dia a pergunta imediata: bom, e o que fazer daqui para frente? É um processo de elaboração coletiva, acho que não é nenhum iluminado que individualmente vai ter resposta a essa pergunta. E, finalmente, olha, eu não sou um especialista em expressão corporal, nem em linguagem corporal, mas se eu dei a entender em algum momento com a minha postura na mesa que eu desprezei a palavra de alguém, eu acho que ficou com algum tique nervoso, alguma expressão corporal não adequada. Então, muito obrigado.